tudo bem? Nós estamos aqui iniciando a nossa quinta live do Conecta Mais, né? Essa proposta que a gente tem de apresentar ali no espaço era quinzenal, a gente resolveu agora, diante do volume de entregas que nós estamos fazendo, né, de ferramentas novas que estão sendo criadas, de novidades que a gente tem nessa questão da transformação digital, desculpa, a gente está fazendo agora semanal, né? Então, diante desse volume de entrega que nós estamos fazendo, nós estamos nessa quinta live do Conecta Mais. Hoje nós temos entregas bastante importantes, relevantes, que vão melhorar o trabalho, né, de todos que estão, que fazem as entregas, né, as promotorias, procuradorias de justiça, sejam criminais, sejam cíveis. Então, a gente tem aqui entregas relevantes. Nós estamos aqui com a Fernanda Mendonça, que é promotora criminal em Fortaleza, também coordena, né, a nossa secretaria virtual e agora o recém-criado Núcleo Descentralizado de Apoio à Área FIM, que também é uma outra inovação importante, que vai permitir que a gente consiga dar um apoio melhor, né, tanto de apoio administrativo como apoio técnico-jurídico. Depois nós vamos ampliar para o apoio técnico-jurídico, as promotorias e procuradorias de justiça, principalmente naqueles momentos de aflição das pessoas que trabalham nesses órgãos, quando alguém sai de férias ou entra de licença. Sempre gera uma aflição grande, porque é uma perda da capacidade né, de atendimento às demandas da sociedade. Então, a gente resolveu criar esse núcleo para que a gente tivesse essa possibilidade de apoiar essas promotorias nesses momentos de dificuldade ou também em situações de alta demanda, a gente buscar uma forma de atender esses órgãos de execução. Então, queria dar bom dia à Fernanda. Tudo bom, Fernanda? Bom dia, Haley, bom dia a todos. Prazer, bom dia, doutor Irã, prazer estar aqui para dar sequência a essa continuidade das inovações aí que estão fazendo uma grande diferença. Eu tenho certeza nas promotorias de justiça e automatizando cada vez mais, trazendo eficiência, agilidade aos órgãos de execução. Queria também cumprimentar aqui o Irã, né, o doutor Irã, que é sírio, que é nosso procurador de justiça, procurador criminal, não é isso, Irã? E que também né, coordena, né, o núcleo de proteção de dados, né, que é um núcleo extremamente importante. Então, a gente está trabalhando cada vez mais com dados, né, todas essas ferramentas usam dados, então tem que ter o cuidado também em proteger os dados sensíveis, os dados pessoais, e o núcleo cuida disso também, né? Verdade. E que veio aqui, né? A Fernanda veio falar sobre a secretaria virtual e sobre o AMPP, como nós vamos ter agora essa inovação da AMPP. Na semana passada, nós entregamos aqui a ferramenta que faz a análise da elegibilidade do acordo de não persecução. Olha para cada acusado do inquérito policial ou do PIC, olha e diz se aquela situação é de elegibilidade ou não, se cabe ou não cabe acordo de não persecução. Então, a gente fez essa entrega e agora a gente vai fazer uma entrega da automação da parte burocrática, vamos dizer assim, das notificações. Então, a Fernanda está aqui para falar um pouco sobre isso. O Irã está aqui para falar um pouco sobre os agentes, né, da importância da criação desses agentes, que é outra entrega que nós vamos fazer hoje, os agentes criminais, né, agentes de IA, realizado ali no Copilot, que a gente consegue ter ali uma agilidade, um apoio muito importante para as procuradorias e para as promotorias criminais também, porque elas vão certamente ajudar nas promotorias criminais e nas promotorias do interior do Estado também, né? E queria lhe dar esse bom dia e lhe agradecer por sua presença. Bom dia, doutor Haley, bom dia, doutora Fernanda. É uma satisfação participar dessa live, principalmente agora com essas entregas maravilhosas. É o avanço, né, rumo à inovação institucional. E isso é muito gratificante. É um trabalho que vai auxiliar membros, servidores, no dia a dia, no seu serviço, de maneira a otimizá-los. E não vou entrar agora em maiores detalhes, porque nós teremos essa oportunidade. No momento é dar um bom dia especial a cada um de vocês que nos assistem nesse momento. Queria também agradecer a presença e dar um bom dia da Emanuele, a Manu, que é assessora da Procuradoria, titularizada pelo doutor Maurício Carneiro, e o Pedro,
que é assessor do Dr. Pinheiro, né, trabalha lá na Procuradoria do Dr. Pinheiro, e que ajudaram muito, né, e que foram, na verdade, não ajudaram, foram autores também desses desenvolvimentos, junto com a nossa área de transformação digital. Parabenizar ali a Tiziane e o Dilton, que estão à frente desse processo na assessoria de transformação digital, né, da importância da criação desses agentes e das ferramentas que a gente tem desenvolvido também. Nós vamos falar um pouco também sobre uma outra ferramenta, na verdade, não uma ferramenta propriamente dita, embora use uma ferramenta também, que é o nosso cadastro de peritos. É algo inovador que nós estamos trazendo para a instituição, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Tá? Então, eu vou abrir agora para a Fernanda, para que a Fernanda fale, né, fale com vocês, explique a vocês o que é essa inovação que a gente está fazendo agora, entregando do acordo de não persecução penal. Bom, dando sequência, todos nós aí me incluo, que somos titulares de promotorias criminais, sabemos a grande aflição que é essa parte burocrática de notificação dos acordos de não persecução penal. Então, um grande avanço já foi o sumarizador, que trouxe a elegibilidade, que automatizou toda essa pressão que os promotores de justiça faziam quanto à elegibilidade dos procedimentos de investigação para ver se é possível, se não seria possível. A aplicação do acordo de não persecução penal trouxe modelos, agilizou muito o trabalho. Agora também a gente fala das notificações. As notificações que antes eram feitas através dos oficiais de diligência, seguindo o mesmo racional daquele serviço que já foi entregue quanto aos arquivamentos de inquéritos policiais, nós agora trouxemos e estamos desenvolvendo um sistema também que será disponibilizado no portal de serviços para notificações de acordo de não persecução penal. Através das inovações desse sistema, as notificações serão encaminhadas automaticamente, né, através dos aplicativos de WhatsApp, aos investigados e vítimas. A plataforma será a automação do acordo de não persecução penal. Ela ficará disponível também no portal de serviços. Vai aparecer lá o quadradinho, né, notificação de acordo de não persecução penal. A promotoria solicitante vai solicitar o serviço, vai entrar, solicitar o serviço, depois eu vou passar o bastão para o Dilton para ele apresentar com maior riqueza de detalhes, tá certo? Mas vocês devem estar acompanhando aí, secretaria virtual, notificar arquivamento de inquérito policial, procedimento de investigação. Seguindo o fluxo, vocês vão encontrar notificar as partes para acordo de não persecução penal. Fernandinha, deixa eu te interromper. Então, nós já temos na secretaria virtual esses 4... Não, pode voltar para outra tela, Tícia. Não. Isso. Nós já temos esses 4 serviços, né? Que é a notificação do arquivamento do inquérito policial e PIC, a notificação do arquivamento da notícia de fato, notificação de arquivamento dos procedimentos judiciais, e agora nós estamos fazendo a notificação das partes para o acordo de não persecução. Exatamente, exatamente. Quando a secretaria foi criada, Secretaria Virtual, nós inauguramos a Secretaria Virtual com a notificação de arquivamento de IP e PIC. Evoluímos, apresentamos o sistema, tivemos um sucesso muito grande, posso dizer sem nenhuma dúvida, e aí evoluímos para notificar arquivamento de procedimento extrajudicial e notificar arquivamento de notícia de fato. Todos esses serviços já estão disponíveis no portal de serviços e trouxeram uma grande agilidade, tá certo? A essa parte de notificação, porque aquilo que era feito antes em 1 semana, 10 dias, hoje é feito em 24 horas. Agregando mais ainda nessa automatização, nós agora vamos disponibilizar, notificar as partes para acordo de não persecução penal. Então, o sistema vai proporcionar que você entre na secretaria virtual e aí você vai fazer a opção notificar as partes para acordo de não persecução penal. Depois que você ingressar no sistema, a gente vai demonstrar os passos, né? Isso é muito intuitivo, vocês não vão ter dificuldade. Aliado a isso, para e passo, a gente também teve uma preocupação com essa interlocução com os indiciados e com as vítimas, tá certo? Através de uma vamos dizer assim, de uma comunicação com uma linguagem mais informal. A gente elaborou vídeos, elaborou cards informais também, que serão disponibilizados e encaminhados.
o serviço é solicitado, as promotorias solicitantes fazem um preenchimento apenas de quem deverá ser notificado, né, partes indiciadas, e evolui nessa solicitação, e a gente encaminha isso automaticamente para as partes. Vocês vão ver com a demonstração aí do sistema pelo Dilter, que é mais fácil, porque daqui a gente não tem essa noção, que isso não vai ser um desafio. Pelo contrário, é uma sequência, aquele sistema que já está disponibilizado para as demais notificações. Então, o Dilton, eu vou pedir para você explicar, e mais ao final a gente tira algumas dúvidas, faz as intervenções necessárias. Oi, me ouvem? Sim. Sim. Bom dia a todos. Então, nós desenvolvemos agora esse novo serviço, que é o notificar partes, né? Tá escrito aí notificar elegibilidade, mas notificar partes para a NPP. E ao clicar aí no solicitar, pode passar, Tícia? Pronto, aí a gente vai cair na tela que é muito similar às telas que a gente já está acostumado ali no notificar arquivamento, né? Na verdade, essa tela ficou até mais simples do que o notificar arquivamento, porque aqui você não vai precisar escolher o motivo, né? Lá no caso do arquivamento, a gente precisa escolher por qual motivo está sendo arquivado. Aqui não. Então, você coloca ali o número do processo, o processo do SAG-TJ, né? E aí o sistema vai buscar automaticamente lá de dentro do SAG-MP as informações referentes a esse processo. Ele vai checar nesse momento se você tem acesso àquele processo, ou seja, se você faz parte daquela promotoria no qual aquele processo está. Se não tiver, ele já vai dar um alerta. E aí, no caso, provavelmente você está com alguma questão ligada à vinculação do seu usuário à promotoria que está com aquele procedimento. Então, você faz um chamado ali para a nossa CSTI para que providencie essa vinculação e também o apoio ao NUDAF, que daqui a pouco a gente vai falar também, né, nas próximas oportunidades. Aí, uma vez colocado o número do procedimento e dando certo essa questão dos acessos, você vai para o desenvolvimento da tela, né? Ela se expande automaticamente, trazendo lá de dentro do SAG a classe do processo, o assunto principal, os dados de contato da promotoria, assim como acontece já lá no arquivamento. Caso você identifique que tem algum erro nos dados de contato, é importantíssimo você usar essa barrinha azul que está aparecendo aí, onde tem a informação de que o responsável pode atualizar esses dados clicando aqui, né? Aquele aqui é um link que ele vai abrir automaticamente um serviço onde você vai poder colocar a informação do e-mail e do telefone correto da promotoria. No caso aqui, por exemplo, está ali o e-mail pessoal institucional da doutora Fernanda, o que não é o correto, mas aqui é um ambiente de desenvolvimento e a gente colocou isso aí justamente para chamar a atenção nesse caso. Aí você clicaria nesse link, abriria a tela onde você atualiza esses dados e aí coloca a informação correta do e-mail e do telefone da promotoria. Por que que isso é importante? Porque são esses dados que vão constar lá na notificação automática que nós vamos enviar para as partes, tá certo? Nessa parte de baixo, aí onde tem os notificáveis, caso você tenha cadastrado lá no SAG as partes ali direitinho, lá no local específico que o SAG-MP tem, para isso, você ou a delegacia, enfim, alguém tenha feito isso, ele também vai puxar automaticamente. Se não, você deve digitar aqui as informações que você deseja. Pois não? Alguém? Pode continuar. Tá. Então, aqui você vai colocar o tipo, se é uma vítima ou interessado que você está cadastrando ali para ser notificado, ou se é um investigado. Aí você, obviamente, coloca o nome da parte. Mais uma vez, o nome que você colocar aqui é o nome que vai constar lá no texto da notificação. E aí, o que é mais importante aqui são esses dois campos seguintes, que é o número do WhatsApp, né? É que a gente vai enviar o WhatsApp para esse número, então esperamos que o número esteja correto. Mas como a gente não tem 100% de certeza que o número está correto, e no caso aqui da notificação para a NPP, diferente do arquivamento, a gente trouxe uma inovação.
a gente vai agora também solicitar uma confirmação de identidade daquela parte que está recebendo a notificação pelo WhatsApp. De que forma? A promotoria, ao colocar o nome da parte e o WhatsApp, ela também vai fornecer a data de nascimento dessa parte. E quando nós enviarmos essa notificação, essa primeira notificação para a parte, nós vamos, obviamente, explicar tudo. Daqui a pouco vocês vão ver como ficou bem interessante a parte da linguagem simples que a gente está se comunicando com as partes, e vamos pedir para que ela informe a data de nascimento dela. E aí, quando ela informar, aí o sistema automaticamente vai fazer uma checagem. Se a data conferir, então, opa, então sim, essa pessoa é a pessoa que nós queremos. Aí, logo em seguida, automaticamente seguem as demais notificações, onde a gente vai colocar ali o despacho para a NPP e mais informações que não seriam interessantes a gente já enviar num primeiro momento, sem a garantia de que aquela pessoa é de fato com quem a gente quer notificar, certo? Então, feito isso, essa parte dos notificáveis, você vai mais embaixo ali, aí vai vir automaticamente de dentro do SAGE. Aí não é uma promoção de arquivamento, obviamente, iria aparecer o despacho para a NPP. E ele vai buscar automaticamente lá de dentro do SAGE num código de movimento específico. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa tela, eu vou até pedir a doutora Fernanda para explicar um pouco mais a questão dos modelos quando a gente chegar nessa tela, tá certo? E aí, feito tudo isso, você clica ali no confirmo a solicitação de notificação, para que você, ao fazer isso, tenha a construção dos textos automaticamente que serão enviados para a notificação. Aí vamos seguir, Tice? Pronto. Aí aqui abaixo, né, nós temos o texto em si. Isso aí serve para você ter conhecimento, que a promotoria não sabe qual é o WhatsApp que a gente está enviando, né? Então a gente fez essa parte da tela para que a promotoria tenha conhecimento de como é o texto que exatamente que vai aparecer lá para as partes. Então aqui nós temos três. Temos a primeira, que é para confirmar a identidade, e nesse caso, tanto faz ser vítima como investigado, a mensagem é única, porque nesse momento a gente já quer apenas saber se a pessoa é a quem a gente quer, né? E as outras duas não. Aí tem um texto customizado para a vítima e um texto customizado para o investigado. Podemos seguir, Tiz. Pronto, aqui os cards em linguagem simples, que seguem junto com a notificação pelo WhatsApp. Na hora que a gente enviar o WhatsApp, a gente já vai mandar uma imagem, né? Nesse caso aqui, essa branquinha aqui do lado esquerdo é para a vítima, e essa outra roxinha aqui é para o investigado, né? Buscando uma linguagem que a maioria das pessoas entendam. Mais uma inovação nesse serviço também, diferente do arquivamento. A gente já estava fazendo isso no arquivamento, mas agora a gente, acho que na próxima tela, Tícia. Pronto. Aqui a gente também, no caso da NPP, produzimos um vídeo explicativo, também em linguagem simples. No caso aí é a Olímpia falando, customizado para a vítima e um outro vídeo customizado para o investigado. Então, aquela pessoa... Pois não. Pronto, então vai o card, né? Vai o texto, vai o card em linguagem simples também, e vai o vídeo com a Olímpia explicando o que é o acordo de não persecução, não é isso? Isso. O que é que nós pensamos, né, doutor Halley? Como a gente está agora nos comunicando com o público externo, com a sociedade, e a gente sabe que essa comunicação via WhatsApp, ela é uma comunicação que muitas pessoas têm receio por conta dos golpes, né, que existem. A gente quis sempre reforçar o caráter institucional e dar credibilidade à nossa comunicação. Então, ao enviar um vídeo, que na verdade a gente não está anexando o vídeo à mensagem, a gente está mandando um link, né, uma imagem com um link para acessar um vídeo, e esse vídeo está no canal oficial do YouTube do Ministério Público. Então, tudo isso passa credibilidade para quem está recebendo a mensagem, né? É diferente de você cair num site desconhecido, enfim, é algo que é uma boa prática para dar mais credibilidade. Eu não sei se a gente consegue passar o vídeo, Tícia, dá certo? Clicando aí vai aparecer. Muito bom se passar. E os vídeos vocês vão ver que eles dão a importância, vamos dizer assim,
ao benefício, e a linguagem é sempre voltada para aquele que vai receber o vídeo. Digamos, ao investigado, o que é que você vai ganhar? Como você vai se favorecer? Olá, eu sou a Olímpia, assistente virtual do Ministério Público do Ceará. Você está recebendo esta notificação oficial porque foi vítima de um crime. Para continuar, precisamos confirmar sua identidade. Para isso, informe, em até 2 dias, sua data de nascimento para validação. No próximo comunicado, vamos tratar sobre a possibilidade de acordo de não persecução penal, utilizado para crimes menos graves. Mas você sabe o que é esse acordo? Ele torna a justiça mais ágil e efetiva. Nele, a pessoa que cometeu o crime assume responsabilidades e cumpre algumas condições, como, por exemplo, reparação de danos, prestação de serviço ou prestação pecuniária. O acordo traz diversos benefícios para a vítima e ajuda a evitar longos processos. Para isso, a sua participação é fundamental. Só assim, poderemos ajudar a reparar o dano que você sofreu. Após a confirmação de sua identidade, você tem 5 dias para falar com a Promotoria de Justiça responsável pelo seu caso, através do contato acima. É o MP do Ceará na garantia de uma justiça mais ágil e eficaz. Esse foi o vídeo para a vítima e agora o vídeo para o investigado. Olá, eu sou a Olímpia, assistente virtual do Ministério Público do Ceará. Você está recebendo essa notificação porque é investigado em um procedimento. Para continuar, precisamos que, em até 2 dias, você confirme sua identidade colocando sua data de nascimento. Agora, vamos falar sobre algo importante: o Acordo de Não Persecução Penal, ou simplesmente ANPP. Mas você sabe o que é esse acordo? Esse acordo é uma forma de resolver casos de crimes de menor gravidade de forma mais rápida e efetiva. Funciona assim: o Ministério Público pode propor um acordo com algumas condições, e se você aceitar e cumprir tudo direitinho, o caso é encerrado, sem processo judicial. Vou te dar um exemplo. O investigado aceita cumprir algumas condições, como prestar serviços à comunidade, prestação pecuniária ou reparar o dano e participar de cursos ou programas educativos, entre outras. Mas atenção! O acordo só é possível se o crime não tiver sido cometido com violência ou grave ameaça, se a pena mínima for inferior a 4 anos e se a pessoa confessa o crime de forma voluntária. E olha só, se o acordo for cumprido certinho, a pessoa fica com a ficha limpa e resolve tudo de maneira tranquila. Após confirmação de sua identidade, você tem 5 dias para entrar em contato com a Promotoria de Justiça responsável pelo caso. O número de telefone está na notificação. Não perca essa oportunidade, é a chance de resolver tudo e ficar sem antecedentes criminais. Então são esses os vídeos que vão seguir com a notificação, né? Notem que é um vídeo bem explicativo, né? Porque o objetivo é justamente esse, passar credibilidade e o maior objetivo, no caso, é realmente a gente conseguir que essa parte faça o contato com a promotoria após receber Exato. essa notificação. O maior objetivo é esse, é estimular, fomentar que a parte realmente acredite que aquela é uma comunicação oficial e que ela faça contato com a Promotoria de Justiça. Perfeito. Aqui ao lado esquerdo é o texto que vai seguir pelo WhatsApp automaticamente. Note que a promotoria apenas colocou lá o número do processo, colocou a parte e aí tudo segue automático. Então aqui é o texto ao lado esquerdo, falando justamente dessa questão dela validar a identidade dela. E aí no caso, aqui ao lado direito, aqui já é uma interface do próprio WhatsApp. Isso é como a gente como é que essa parte vai ver ali no WhatsApp dela a confirmação da data de nascimento. Ela vai usar esse controlezinho, que é automático no WhatsApp, e vai escolher a data, né? A gente fez assim também para evitar erro de digitação. Então, ela vai escolher ali o dia, o mês e o ano e vai dar um OK. Quando ela fizer isso,
nós vamos checar automaticamente. Se a informação conferir com aquela que a promotoria informou na tela de notificação, aí a gente segue para o segundo momento. Pode passar, Tis. Aí o que é esse segundo momento? São essas mensagens aí agora para verificar o interesse da vítima e do investigado. Então aqui ao lado esquerdo é a mensagem que vai seguir para a vítima, do lado direito a mensagem que vai seguir para o investigado. Justamente dando informações a ele e aqueles números de contato que eu falei para vocês, né? Então, assim, desconsiderem essa questão de comercial e o e-mail pessoal, porque como eu falei, aqui é da base de desenvolvimento. Em produção vai aparecer tudo certinho, telefone institucional e o e-mail da respectiva promotoria. Desde que esteja atualizado lá na ferramenta, no Isso, portal por de isso que a gente, serviço. exato, por isso que a gente chama a atenção para que seja atualizado ali. Doutora Fernanda, aqui os dois modelos de despacho para a NPP, né, que vão Exato. seguir A lá gente, para o a SAG. gente Fica à vontade. estabeleceu 2 modelos que serão disponibilizados no SAG como modelos institucionais, né? Vinculados a esses 2 modelos, nós temos um único movimento. Então, nós temos um modelo para quando não existe vítima, tá certo? E aí, obviamente, a promotoria solicitante vai eleger aquele modelo para quando tiver que notificar apenas o investigado, e nós temos um outro modelo quando houver a necessidade de notificar investigado e vítima, tá certo? Esses 2 modelos, eles são modelos padrões, porque se a promotoria solicitante não utilizar esse modelo, a gente não vai conseguir puxar automaticamente do sistema. E a promotoria vai ter que fazer ela mesma o upload lá do despacho. Então, é importante que atente para isso. Quanto maior a atenção na solicitação do serviço no portal, né, no momento em que for criar também, né, o modelo, colocando as informações corretas, mais automatizado será todo esse processo. Vou chamar a atenção para essa questão. Ali embaixo você vai ver o código desse movimento, né? Então, esse 1000, aí depois 152, despacho MPP, é um código recente que foi criado, né, na tabela taxonômica, por provocação dessa necessidade, foi criado esse código, então é um código recente, imagino que nem todo mundo já tem conhecimento dele. Mas é importantíssimo que vocês, ao cadastrarem a peça dentro do processo lá no SAG, vocês subam essa peça para dentro do SAG com esse movimento, porque é através desse código que nós vamos puxar automaticamente. Então, só reforçando o que a doutora Fernanda já trouxe, né? Se você fizer certinho com esse código de movimento, a gente vai puxar automaticamente lá de dentro do SAG. Se não tiver feito dessa forma, o que é que vai acontecer? Lá naquela tela que eu já mostrei, onde tem ali o nome do arquivo, não vai vir o arquivo nenhum. E aí você é que tem que fazer esse upload, ou seja, você vai ter o trabalho de fazer o download da peça que está lá dentro do SAG, depois fazer o upload da peça aqui no serviço. Então, nós aconselhamos fortemente que seja feito colocando o código de movimento correto, porque aí você economiza bastante trabalho. E só lembrando que os 2 modelos, né, um é só para quando é só investigado, outro é quando é investigado e vítima, mas ambos têm que seguir com o mesmo código, porque não existe um código só para vítima e um código só para investigado. Portanto, a gente pega o despacho que tiver cadastrado com esse movimento. Podemos seguir. E aqui, por final, depois de 48 horas, por que essas 48 horas? Vocês lembram que lá no início, a primeira mensagem é assim: você tem até 2 dias, né? Não, você está até 48 horas para 48. confirmar sua identidade. Isso quer dizer que eu tenho que aguardar as 48 horas para emitir a certidão, a não ser que todas as partes que foram provocadas respondam antes. Se elas responderem antes, eu consigo emitir a certidão antes. Mas se não, eu não posso, pelo fato de não terem respondido, emitir a certidão antes das 48 horas, já que a gente deu esse prazo para eles, né? Então, depois das 48 horas, a gente gera uma certidão também automática que vai seguir para o e-mail da promotoria automaticamente para que vocês possam fazer o download e subir lá no SAG. E aí, no caso da certidão, nós vamos ter basicamente 4 status. É a situação
onde o WhatsApp, o número que foi informado pela promotoria não corresponde a um WhatsApp válido. A gente nem conseguiu enviar a mensagem porque não existe aquele WhatsApp. Outra situação, a gente conseguiu enviar, mas a parte não confirmou a identidade dentro do prazo das 48 horas. E aí a gente encerra o processo, que a gente não pode ficar esperando, né, indefinidamente. Aí a outra situação, quando a gente enviou o WhatsApp chegou a parte, escreveu alguma coisa ali na data de nascimento, mas não bateu a data de nascimento que ela informou com a data de nascimento que a promotoria informou. E por último, que é o caso de sucesso, que a gente quer que aconteça, é quando dá tudo certo, né? Ela colocou a data de nascimento, bateu com o que a promotoria informou, portanto, a garantia de que a notificação foi enviada. Eu acho que esse é o último slide da NPP, não é, Tice? É isso. Doutora Perfeito, Fernanda? Tita. Muito obrigada. Obrigada pela dedicação de todos vocês nesse projeto. É um grande avanço, eu reputo que as promotorias Raleigh vão gostar muito, assim como a aceitação que nós tivemos nos outros projetos, né, da Secretaria Virtual. Esse também será um projeto de sucesso, eu não tenho dúvida. Vai trazer automatização, vai trazer uma identidade, né, e vai dar sequência a todo esse projeto que você vem encabeçando aí, de consumarizador, e as promotorias de justiça estavam ansiosas, né, lá nos corredores lá da promotoria de justiça de Fortaleza, doutora, quando é que vai sair? Quando é que vai sair? Muito bem, nasceu esse projeto e eu aguardo o feedback de vocês para que a gente possa cada vez mais melhorar e trazer nova tecnologia e agilidade. Complementando, primeiro, Fernando, parabenizando pelo desenvolvimento, né, a você e a toda a equipe que participou desse processo de desenvolvimento dessa ferramenta, que tem participado, eu acho que assim, e eu digo assim, você falou que nasceu um filho, mas esse filho está em construção, né? E aí, assim, a gente entregou primeiro ali, falando de ANPP, falando de ANPP, a elegibilidade, né? A gente primeiro o sumarizador, que olha para o inquérito, olha para o PIC, resume, faz ali um relatório, né, mencionando as folhas, faz uma análise daquele inquérito policial e daquele procedimento investigatório. Depois a gente fez a entrega, né, da ferramenta da IA, que analisa a elegibilidade do acordo de não persecução para cada acusado, então olha para cada acusado do processo e faz análise, olhando os requisitos objetivos e subjetivos. Então tem uma IA trabalhando ali, tem uma inteligência artificial trabalhando para fazer essa análise, e diz o relatório, diz por que entendeu como elegível ou como não elegível. Isso foi uma segunda entrega. E nós temos agora uma terceira entrega que trabalha a parte da notificação para chamar a vítima e o acusado para fazer o acordo de não persecução. E aí nós vamos depois ter um outro momento, né, que eu já vou antecipar, dando um spoiler, que é exatamente quando a gente hoje faz a notificação e indica o número do telefone para que o acusado e a vítima entrem em contato com o Ministério Público, com a promotoria. Nós estamos trabalhando já na ferramenta para que a gente já indique o link onde o acusado e a vítima vão escolher uma data para serem ouvidos nesse acordo de não persecução. Então, assim, o acusado vai receber o link, né, não mais uma informação de que ele procure a promotoria. Então, a gente está desenvolvendo algo que ele vai verificar a partir de datas e horários sugeridos pela Promotoria de Justiça, pela Procuradoria de Justiça também, que está fazendo acordo de não persecução, né, doutor Irã? Que é para que o acusado possa, através daquele link, escolher qual é a data da audiência do acordo de não persecução. Então, não vai ter nem mais essa necessidade de procurar ou de ligar para a promotoria. Então, esse é o segundo, vamos dizer assim, é o quarto momento de entrega, e em breve a gente vai fazer uma live para fazer, e aí dessa forma a gente fecha o ciclo do acordo de não persecução penal. Mas nós temos mais, tá? Eu vou já antecipar aí, assim, outras entregas, né? Aí a gente vai entregar também a análise acerca do arquivamento do inquérito policial e a minuta de arquivamento do inquérito policial, a análise acerca da necessidade de diligências complementares investigatórias, onde a IA vai indicar quais são as diligências faltantes e vai minutar a manifestação, a requisição de diligências, e mais, né, a
aí a outra peça, nesse momento processual, que seria a denúncia, né? Não sendo o caso de arquivamento, não sendo o caso de diligência complementar, não sendo o caso de acordo de não persecução, a ferramenta vai indicar a denúncia e vai minutar a denúncia né, do caso, do procedimento. Então, isso é a forma que a gente entende que a IA pode apoiar bastante o nosso trabalho, apoiar, nesse caso criminal, mas a gente também está pensando e olhando para outras searas, para outras áreas de atuação da mesma forma. Então, a gente já está também trabalhando a minutagem de peças de família, por exemplo, e a gente depois vai passando para as outras áreas de atuação. Então, esse é o caminho, né? Também já estamos visualizando o desenvolvimento, na verdade, nesse caso, trazer uma ferramenta que faz análise dos vídeos das audiências, a partir dessa análise dos vídeos das audiências, onde análise de confissão, de contradições, né, faz uma análise completa das audiências que foram realizadas, ou da audiência que foi realizada, se ela tiver sido una, e olha também com base na denúncia, faz esse contraponto com a denúncia, e ao final entrega as alegações finais, assim, minutadas. Então, assim, isso é todo o processo criminal apoiado por IA. Então, a gente está nesse processo, está desenvolvendo isso e com entregas previstas para que a gente faça ainda esse ano essas entregas que eu mencionei agora. Mas vamos voltar aqui ao que a gente está entregando, né? Eu vou pular um pouquinho a parte do cadastro de peritos e vou passar para o doutor Irã para ele fazer uma introdução e depois para a Emanuele e para o Pedro, para que eles possam falar um pouco mais e mostrar os agentes das promotorias e das procuradorias criminais. Muito bem, obrigado, doutor Halley, colegas. É impressionante, né, o avanço da tecnologia, da inovação digital na nossa instituição. Isso é muito gratificante e nos dá realmente uma certa comodidade para o exercício do munus ministerial. Falando sobre a NPP, doutora Fernanda falando, doutor Halley também, é preciso dizer que a NPP também já está implantada no sistema informacional do segundo grau, né? O que realmente deu um alento aos procuradores de justiça que atuam junto ao Tribunal de Justiça nos casos, nas hipóteses em que o tribunal nos envia processo para análise da proposição da ANPP. Dizer também que é com grande satisfação que nós recebemos esse pacote agora de inovação para o segundo grau, porque nós tínhamos iniciado e teria que ser iniciado pelo primeiro grau, na área criminal, essas ferramentas que vai dar qualidade à atuação do promotor lá na linha de frente. Mas no segundo grau nós estávamos ainda sem ferramentas necessárias para que pudéssemos também dar uma celeridade, principalmente processos em grau de recursos. Os processos em grau de recursos, muitas vezes, são processos volumosos, né? Processos com 9.000 páginas, 10.000 páginas, e a gente tem que analisar aquilo de forma analógica e agora com a possibilidade de verificarmos isso com o auxílio da IA. Nós vamos aqui apresentar agentes, né, da IA, como, por exemplo, o sumarizador, que já é do conhecimento de todos, para a realização, para a feitura do relatório, né, do processo. Isso já é um grande ganho, né? Vamos também ter aqui agentes para o exame de um habeas corpus com um decurso de prazo, para a verificação do decurso de prazo. Então, esse agente ele já vai nos dar toda uma situação do processo para uma análise posterior. Nós vamos também ter aqui agentes muito importantes, até na questão da sustentação oral junto ao Tribunal de Justiça. A sustentação oral, claro, dos fatos mais relevantes do processo, para que possamos argumentar junto à Corte Estadual. Tudo isso é melhoria do Ministério Público avançando e qualificando o exercício da atribuição dos procuradores de justiça de todos os membros, tanto do primeiro quanto no segundo grau. Agora, é importante que esses agentes, como instrumentos, né, de auxílio e de complemento ao exercício da atividade ministerial, né, eles realmente sejam usados dentro daquela questão ética. A questão que a gente não vai delegar jamais a responsabilidade para os agentes, mas a utilização dos agentes com a nossa supervisão. Até porque esses instrumentos
eles não promovem análise e nem substituem a decisão humana. Portanto, é preciso a gente ter esse cuidado. Daí a necessidade de cada peça, e agora muito mais diferente, né? Você fazer uma revisão de uma peça para ver a precisão, a adequação, né? E a observância das normas institucionais e legais. Portanto, isso só nos dá uma grande satisfação, parabenizar aqui a administração superior do Ministério Público, na pessoa do Dr. Halley, que tem se empenhado diuturnamente para a qualificação e para a melhoria, né, da nossa atuação ministerial. Nós vamos agora ver a apresentação desses instrumentos, né, pelos servidores, que aqui já adianto o meu agradecimento ao Pedro, Emanuele, a Tiziane, a todos que, direto ou indiretamente, contribuíram para a construção desse agente. Dizer também que esse agente não é algo finalizado, é algo que vai precisar sempre de aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento, quem dará somos nós, por meio das sugestões, para que ele, cada dia mais, possa ser mais eficiente no exercício das nossas funções. Portanto, eu digo aqui, repito, como slogan aqui do Ministério Público, é o Ministério Público trabalhando por uma prestação, né, de serviço mais eficiente, mais eficaz. Ganha, sobretudo, ganha a instituição, mas, sobretudo, a sociedade destinatária maior do nosso trabalho. Perfeito. Então, vamos agora, vamos passar aqui para a Emanuele, é isso? Emanuele, bom dia. Bom Tá com a dia, palavra doutor aí. Halley. Bom dia. Eu cumprimento o nosso procurador-geral e aproveito também para estender os cumprimentos ao doutor Irã, né, secretário executivo das Procuradorias Criminais, que de pronto acolheu essa ideia, né, e como tantas outras, e já providenciou, inclusive, uma oficina, né, de capacitação para os membros e servidores. Então, já fica aqui também o convite para na próxima sexta-feira, no plenário, né, dos colegiados, a gente vai ter essa oficina para ver num aspecto mais prático. Hoje a gente está fazendo uma apresentação para passar a disponibilizar as ferramentas para todos, para o uso, e para terem o primeiro contato, para fazerem essa experimentação e formulando suas dúvidas para essa oficina que vai ser realizada na próxima sexta-feira, né, a partir das 9 horas. Manuel, muito propício a sua colocação, né? Essa oficina do dia 6, porque aqui a gente não só fala, não só demonstra, mas concretiza com ações afirmativas. E essas ações afirmativas, quinta-feira, dia 6, reforçando o convite a todos os assessores e procuradores para que participem de forma efetiva, onde também nós acrescentaremos algumas regras processuais no que diz respeito aos reflexos da Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigado. Joia. E também não deixe de cumprimentar a doutora Fernanda, né, que aproveito até para publicamente agradecer. A doutora Fernanda me acolheu na sua promotoria, né, durante o meu curso de mestrado. A minha dissertação foi sobre o ANPP, então ela e a Raquel, a assessora, assim, me receberam gentilmente na promotoria, me forneceram todos os dados de que eu precisava. E agora, muito útil, nós já estamos, viu, doutora, utilizando algumas dessas ferramentas no segundo grau. Então, já começamos a fazer algumas audiências de ANPP, inclusive já testamos a questão da elegibilidade e também dentro do sumarizador, que nós já também temos o sumarizador de segundo grau, muito interessante que a própria ferramenta, ela cria minutas, né, a minuta do termo de acordo, a minuta da notificação. Então, assim, já estamos usando e realmente auxilia bastante no nosso cotidiano. Tá Eu que certo? agradeço, Emanuele, a sua troca, a sua generosa troca que você teve conosco lá e agora, né, as suas colocações. A gente sempre procura evoluir e melhorar. E Obrigada. conto com vocês para isso. Isso aí. E também não posso deixar aqui de parabenizar a Tiziana, né? Porque esse projeto de modernização das procuradorias criminais, né? De podermos entregar mais uma ferramenta de transformação digital para facilitar o nosso trabalho no segundo grau, ele é assim uma comunhão de expertises, mas nós que somos da área jurídica
muitas vezes temos as ideias e quem concretiza, né, quem transforma isso em realidade, né, a Tiziana e a equipe toda da assessoria de transformação digital, assim, parabéns a Tiz pelos prêmios, né, muito, muito merecido, é realmente uma líder que inspira, né, então, assim, com todo o zelo, a disponibilidade, o amor que ela coloca naquilo que faz, atender todas as nossas demandas, então ela realmente concretiza as nossas ideias, né? Porque o que a gente também quer hoje é desmistificar um pouco o uso da inteligência artificial, principalmente, às vezes, aqui na nossa plateia, a gente pode ter pessoas que têm alguma dificuldade com tecnologia e acham que é assim, bicho de sete cabeças, e na verdade, não é. Então, é muito acessível. Eu, inclusive, faço o convite que participem das oficinas Smart. O Copilot, para mim, ele foi realmente apresentado de uma forma muito mais clara através da oficina que eu participei, né? Então, não deixem de participar das oficinas, né? Para isso, nós desenvolvemos esses agentes criminais do Copilot para uso das procuradoras criminais e que muitos eles também podem auxiliar até no primeiro grau, né? Da mesma forma que nós incorporamos alguns agentes das procuradorias cíveis, que foi uma ideia iniciada lá, e nós vimos a usabilidade para nós nas procuradorias criminais, também temos alguns agentes que podem facilmente ser utilizados no âmbito do primeiro grau, né? Então, assim, para contextualizar, para desmistificar um pouco o que é o Copilot, né? Se você pode imaginar ter um assistente que vai ler os autos, vai organizar as ideias, né, vai ajudar a escrever pareceres, é isso que a gente está falando hoje, é essa inteligência generativa, que produz textos, produz infográficos. Então, a inteligência generativa, ela é essa vertente da inteligência artificial que vai criar um conteúdo novo, com base em grandes volumes de dados, né? E o doutor Irã bem colocou análises que nós, de uma forma analógica, levaríamos bem mais tempo para fazer, quando nós contamos com o auxílio da inteligência artificial, a gente reduz bastante esse tempo, né? E temos, assim, uma resposta bem fidedigna, bem organizada. Então, ele não veio para atrapalhar, pelo contrário, é uma ferramenta que vem para somar, vem para otimizar tempo, otimizar resultados, né? Então, esses agentes, dentro do Copilot, que é essa ferramenta de inteligência generativa que vai criar esse conteúdo novo, os agentes, eles são atalhos inteligentes que já têm comandos subjacentes. É como se, em vez de a gente abrir um chat no Copilot e colocar um comando do zero, ele já tem um comando embutido, subjacente, e a gente anexa as peças que são necessárias e já tem uma ideia do que deve vir de resposta. Que vem uma resposta padronizada dentro daquilo que a gente programou para ele gerar, né? Então, assim, dentro do processo de transformação digital do Ministério Público, nós, inclusive, já tivemos cursos de escrita jurídica com o ChatGPT, né, com o doutor George Malmstein, que é juiz federal. Então, a gente aprendeu a criar prompts que sejam voltados para esse uso na área jurídica, para que aquela inteligência ela assuma a persona do membro, do servidor do Ministério Público, e que ele devolva um texto, a análise, dentro daquilo que a gente tem a expectativa de resultado. Há uma linguagem culta, porém simples, né? Uma escrita adequada, o estilo da escrita, o tom da escrita. Então, tudo isso está subjacente nesses comandos, nesses prompts, para que ele devolva já um modelo padronizado de alguns relatórios, de algumas análises jurídicas, adotando essa persona do membro do Ministério Público, devolvendo o texto na linguagem adequada, padronizada, mas que seja uma linguagem simples. Então, o que não quer dizer, não retira que você possa ir filtrando através de novos comandos para que vá trabalhando aquela ideia com inteligência, é uma troca. Por isso que eu digo, não se assustem, às vezes, no primeiro contato, né? O Pedro já dizia, a primeira resposta é apenas a primeira resposta.
Então, por mais que ali haja um comando subjacente, se ele não devolveu exatamente no seu estilo, porque a padronização, ela é só o início, depois cada um vai dar o seu toque pessoal, isso é importante dizer. Além da necessidade, obviamente, de conferir a resposta que ela traz, todos os dados, se realmente estão verídicos, né? Porque às vezes independente de ter o agente ou não, a inteligência artificial pode alucinar, então tem que conferir as informações, mas dentro disso, a partir daquela primeira resposta, que vem num padrão de modelo que nós usualmente já adotamos nas procuradorias criminais, e aí quando eu vou falar um pouquinho da lista dos agentes, a gente vai ver isso, né? O que é no relatório de apelação, o que é que tem que vir no relatório, né? Então, falar qual é o fato que está sendo apurado naquela ação penal, quais são os pedidos do apelante, o que é que o Ministério Público falou nas contrarrazões, enfim, então ele já tem essa estrutura ali embutida naquele comando interno, mas você pode ir conversando com a inteligência e filtrando até que ela devolva na forma que você quer, né? E, como o doutor Irã bem falou, tendo a questão do tratamento dos dados, o fato de nós usarmos o Copilot e ele ser essa ferramenta do Microsoft, que tem um contrato com o Ministério Público, a gente tem a confiabilidade de que aqueles dados, eles não vão ser utilizados de forma indevida, né? Por isso a importância de utilizar a ferramenta do Copilot no nosso dia a dia, tá certo? Então, assim, essa ideia surgiu realmente a partir da experiência já bem-sucedida das procuradorias cíveis, né? O doutor Laércio nos convocou e compartilhou todos os agentes que já estavam sendo utilizados. Então, foi, assim, realmente uma ideia genial, porque nós já usávamos no nosso dia a dia, muitos de nós, mas cada um com seus prompts próprios e algo que não poderia ser institucionalizado, né? Para ganhar a governança, precisava ter realmente assim um padrão e uma série de testes. Então, foram realizados para validação vários testes, vários ajustes, né, com toda paciência, para que ir assim lapidando mesmo cada um desses agentes para que eles devolvam com realmente aquilo que a gente espera. Tá certo? Então, são ao total, a priori, 14 agentes. 9 deles são voltados para aplicação específica, jurídica, e são 5 de apoio, né? Aqui a gente tem no slide a lista dos agentes de apoio, voltou para os específicos, mas enfim, a gente tem aqui a lista dos agentes de atuação específica. Eu vou falar só brevemente sobre eles, como eu disse, o Pedro vai fazer uma demonstração rápida para a gente ver como é a aplicação disso e a gente vai ter a oficina. Mas, assim, o doutor Irã falou bem, é algo inicial, está aberto a sugestões, né? A gente, inclusive, já tem mesmo a expectativa de trazer novos mais à frente, e muitos desses, eles têm a necessidade de estar sendo sempre atualizados, porque dentro desses comandos embutidos, eles têm jurisprudência alimentada, e como a gente sabe, a jurisprudência está sempre se modificando, né? Então, se transformando, então a gente tem essa necessidade dessa atualização. Mas, enfim, dentro da lista de agentes específicos, a gente trouxe, falar primeiro dos relatórios, né? Algo para que seria mais otimizar o tempo com coisas repetitivas. Então, a gente já tem um modelo de relatório que seria padrão para as peças que a gente mais, as classes de processo que a gente mais recebe, né? Tem mais demanda. Seria o relatório da apelação criminal, relatório de habeas corpus, relatório do parecer, né? Do recurso sentido estrito, do conflito de competência e da revisão criminal. Então, a priori aqui a gente já elabora, e dentro disso a gente vai ver na demonstração, a gente tem uma limitação de volume de dados, né? Então, a gente vai aprender quais peças, não tem como a gente colocar muitas vezes os autos inteiros para ir analisar. Então, a gente vai ver quais peças são essenciais para que ele gere esse relatório, baixa lá no sistema do tribunal, no ESAGE, e joga o arquivo em PDF, e a partir dessas peças ele já gera automaticamente, dentro do modelo padronizado, o relatório. E aí depois você vai, obviamente, conferir aquelas informações, né? Então, já temos os relatórios dessas 5 classes: apelação, habeas corpus, recurso sentido estrito, conflito de competência e a revisão criminal. Mais à frente, a gente vai querer também trabalhar um pouco com a questão da execução penal, né? Agravo de execução penal, enfim.
E aí, indo um pouco mais para a fundamentação do parecer, a gente tem esses 4 novos agentes, que são os que vão analisar as provas relacionadas à alegação de violação de domicílio. Então, é bastante comum, né, no nosso dia a dia, os processos de tráfico, de porte de arma, ter essa alegação de nulidade da prova por violação de domicílio, ingresso não autorizado dos policiais na residência do investigado, sendo que, nesse caso específico desse agente, foi criado com o viés realmente de manter a condenação. Então, o agente ele já é alimentado com jurisprudências do STF, do STJ e do tribunal daqui, Tribunal do Ceará, que vão verificar dentro daquelas provas, ele faz análise de provas, devolve dizendo, de acordo com tais e tais provas, entende-se que a entrada dos policiais na residência foi legítima, porque o réu fugiu, pulou o muro, né, foi visto portando arma de fogo na rua, foi abordado em via pública, adotou a atitude suspeita. Então, assim, ele já traz esse viés da atuação ministerial para a manutenção da condenação, demonstrando daquelas provas o que é que se extrai para fundamentar a legalidade do ingresso em domicílio. Né? Então, é bastante interessante. Também temos outro, que é do exame da prova em si, e aí nós colocamos lá a sentença, né? E, de repente, outros elementos de prova que nós tenhamos, relatório de interceptação telefônica, ou de extração de dados de aparelho celular, né? Laudos periciais, e ele gera para a gente um texto, ou pode ser em tópicos ou em texto corrido, mostrando quais foram as provas que foram consideradas pelo juiz para a condenação do réu. Né? E aí também já facilita bastante o nosso trabalho. Algo também que a gente vai filtrando ao longo do uso. E dentro de cada um desses agentes, nós temos os que se chama quebra-gelo, que não é como eu achava, que eu só sabia o sentido literal e o figurado, não sabia o sentido tecnológico da expressão quebra-gelo, mas são subcomandos dentro de cada agente, que depois o Pedro vai mostrar, que você pode escolher como você quer aquela resposta, se quer em tópico, se quer em texto corrido, para copiar e colar. Então, esses são os quebra-gelos, né? E, dando continuidade ainda, no âmbito da apelação, nós temos o agente de dosimetria da pena, que é da primeira fase, Volta, Fis. esse agente ele está ainda relacionado à primeira fase da dosimetria. Nós queremos avançar para depois colocar a segunda e terceira fase, né? Que ele vai analisar as circunstâncias judiciais que foram consideradas pelo juiz para a exasperação da pena. E vai fundamentar, ele também é um agente que necessita de sempre atualização constante, porque ele é alimentado com bastante jurisprudência. Vai considerar por que o juiz considerou a culpabilidade exacerbada por causa da quantidade de tiros, ou por causa da quantidade de lesões, da idade da vítima, que era uma criança muito nova, enfim. Então, todas essas jurisprudências estão lá para ele fundamentar essa dosimetria. E, por fim, aqui dos agentes específicos, nós temos o de excesso de prazo, que é algo muito comum nos nossos habeas corpus, a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo. E nesse agente é bem interessante porque a gente vai ter muito, nos outros também, mas principalmente nesse, a utilização do sumarizador, né, de segundo grau, como ele traz toda a movimentação do processo, e às vezes a gente não consegue anexar o processo todo no Copilot, então a gente anexa o resultado do sumarizador e mais algumas peças do processo, e ele já traz realmente toda a cronologia do processo, e também alimentado por jurisprudência, ele vai demonstrar por que aquele elastério processual, naquele caso, ele está justificado, né? Pela complexidade do processo, pelo número de réus, enfim, pela quantidade de perícias, de provas cautelares. Então, assim, é bastante interessante também, já nessa parte da habeas corpus. Pronto, Ô, Emanuele, Oi, deixa eu te doutor. perguntar, quais são os que têm viés? Só para já no Viés prompt. condenatório, né? Aqui nós É temos isso. o violação de domicílio, né? O de dosimetria também, que é mais para manter a pena, né? E também o de excesso de prazo, que é mais Tá. para justificar o elastério. Esses que são relacionados a realmente a fundamentação Mérito, do né? parecer, Isso. do mérito, eles têm o viés De condenação. condenatório, né? Perfeito. Voltado à manutenção da Perfeito. decisão. É só para deixar claro, porque é importante que isso fique claro para quem for utilizar, que esses 3 especificamente têm já um viés de condenação, tá? Isso. Pronto. Perfeito. E aí é isso,
o usuário, ele tem ele dialoga com a ferramenta e com os autos, né? Então, de acordo com a sua conclusão, se é para não manter a condenação ou para uma reforma parcial da sentença, você também pode ir conversando com a inteligência para que ela reformule alguns pontos e passe a adotar uma determinada posição, inclusive anexando jurisprudência também ali no chat, né? Perfeito. Você coloca a jurisprudência e faz pela reforma da decisão. Então, passando para o Manoel, próximo slide. por Pois não, doutor. exemplo, na questão do HC, né? O viés de excesso de prazo. Mas dentro da minha análise, eu digo, realmente houve excesso de prazo. Então, dentro do próprio chat lá do agente, eu posso fazer a minha redação configurando o excesso de prazo, nesse caso, né? Você pode pedir para ele fazer uma cronologia com o viés imparcial, né? E só apresente a tramitação do processo para você tirar as suas próprias conclusões. A partir daí, você entendeu que está configurado o excesso de prazo, vai fazer pela concessão da ordem, ou às vezes até reconhecendo o excesso de prazo, a gente pode fazer pela denegação da ordem, né? Por outros fatores, Isso. mas que ele fundamente naquele sentido. Então, realmente, Perfeito. é um comando embutido, mas que a gente pode ir refinando de acordo com a nossa necessidade, certo? Perfeito, Emanuele. Vamos para os outros agentes, né? Tá aí. Pronto, aí nós temos essa lista de agentes de apoio, né? Que alguns também nos foram cedidos pelas procuradorias cíveis, né? Então, assim, e nós adaptamos alguns para atuação criminal, mas já tinham o da anonimização, né? Que é para anonimizar, retirar aqueles dados sensíveis de vítimas, de alguns documentos da sentença, do que for necessário. Temos também o da linguagem simples, para redação dos textos em linguagem simples, que é uma necessidade cada vez maior, né? De aproximar mesmo a nossa atuação do cidadão, do jurisdicionado, que ele tem a compreensão do processo. A redação dos textos de depoimentos para a terceira pessoa, então a gente às vezes quer transcrever determinado depoimento de uma testemunha e quer que esse texto seja escrito em terceira pessoa, tem um agente específico para isso, de apoio, né? E o da ementa, a ementa do parecer, de acordo com o padrão CNJ, e a gente fez algumas adaptações, inclusive do modelo do cível, porque realmente, apesar de ser um modelo do CNJ, como o CNJ atua na jurisdição, então eles decidem, né? Eles têm lá razões de decidir, né? Concedo a ordem e tal, e para nós não decidimos, né? Nós opinamos, então nós fizemos algumas adaptações dentro dessa ementa para ficar adequada à atuação ministerial, né? A atuação opinativa, né? Que é de custos legis, que são dos procuradores em segundo grau. E, por fim, essa análise FIRAC, que também é excelente para uso em qualquer grau de jurisdição, né? Para as promotorias, porque ela vai fazer realmente essa análise dos fatos, do processo em si, né? É uma ferramenta de raciocínio jurídico que ela vai extrair ali os fatos, né? Os pontos controvertidos, quais são qual é a questão central e quais são as alegações de cada uma das partes, qual é o direito aplicável e qual é a conclusão. Então, é uma análise dos autos como um todo, que facilita muito uma compreensão inicial do processo para que a gente comece a trabalhar nele, né? Então, essa análise FIRAC é excelente, assim como a linguagem simples, a terceira pessoa, todos esses, anonimização, todos esses são de utilização para todas as áreas, né? E não somente para as procuradorias criminais, né? Então, assim, o Pedro vai dar uma demonstração, inclusive, como eu falei aqui, a possibilidade de utilizar o relatório da sumarização para geração de resultados no Copilot, né? E realmente são muitos benefícios institucionais que a gente pode retirar daí, né? Além da padronização, né? Que a gente tem essa uniformidade de linguagem na estrutura dos modelos, né? De ter o estilo de linguagem adequado. Isso trazendo muita celeridade, com a redução do tempo mesmo de produção das peças, né, dos relatórios que demandavam horas de leitura, e a gente já tem um pontapé inicial de uma análise global do processo, aumentando aí realmente assim, a nossa eficiência, né? E também com a governança que está sendo dada a esses agentes, né, com a sua institucionalização, a gente tem aí a transparência, porque esses comandos são impessoais, né? Eles são validados por uma equipe técnica e jurídica, e
assim, eles são auditáveis, garantindo aí a segurança jurídica mesmo. Então, eles inclusive estão abertos para críticas e sugestões, né? Usem bastante, não deixem de dar os seus feedbacks, porque realmente a gente tem a intenção de criar novos agentes, de atualizar esses agentes que estão sendo disponibilizados agora, de acordo com a nossa necessidade, né? Isso é que é o bacana. A partir do momento que a gente tem a nossa participação na melhoria e na criação desses agentes, a gente sabe que eles vão realmente atender a nossa demanda, a nossa necessidade, né? Então, ele não foi feito só por pessoas técnicas que não têm expertise jurídica e vice-versa, né? Então, isso é muito interessante, tá? E aí, bacana também essa oportunidade de capacitação contínua nossa, dos usuários, né, para lidar com essas ferramentas, tá? Então, assim, é um pontapé inicial. Lógico que nós temos ainda algumas limitações técnicas, como eu falei, de volume de dados, de caracteres, né? Então, ter o cuidado de selecionar as peças que são realmente adequadas para aquele resultado, né? Vocês podem também verificar algumas vezes a censura na resposta, exatamente por causa da questão dos dados sensíveis, né? Então, às vezes, alguns crimes mais ofensivos da dignidade da pessoa humana, né? Crimes sexuais, algumas vezes eles geram uma censura, apesar de, podem ter certeza, no comando implícito a gente já trabalhou muito essa questão de que o agente é destinado para uso exclusivo no Ministério Público, que não se preocupe com o tratamento de dados sensíveis, mas algumas vezes ele ainda apresenta uma censura. É uma questão que está sendo já trabalhada junto à Microsoft, né? Para aumentar o limite dessa censura para a nossa atuação. Mas não desistam, tentem novamente, que às vezes ele acaba dando a resposta, né? Então, é só a primeira resposta, certo? Então, Perfeito, nós estamos disponibilizando agora, vamos ter a oficina de capacitação e temos esse planejamento de expansão e de manutenção contínua, tá certo? Então, assim, realmente estamos muito satisfeitos de apresentar essas ferramentas para todos, para a utilização de todos, porque acreditamos que vai nos ajudar, nos auxiliar bastante, né? Potencializa o nosso trabalho, enfim. E agradeço a atenção de todos e estamos abertos aí às críticas e sugestões, aos feedbacks. Parabéns, Manu, por tudo que foi feito e por sua apresentação, que foi muito bacana, muito boa. Excelente. Né? E a gente percebe que tem que muito. Até vou pedir para alterar depois, Tiziana, porque lá na Olímpia, lá no portal de serviço, está dizendo assim: Olímpia para as procuradorias criminais e Olímpia para as promotorias criminais, tá? Eu acho que as ferramentas, elas têm uso tanto, a maioria delas tem uso tanto para as procuradorias quanto para as promotorias, né? Eu vi aí questão de dosimetria da pena, questão de análise de excesso de prazo. Então, assim, eu acho que a gente podia colocar a Olímpia para apoio à atuação criminal e colocar elas juntas, tá? Então, mas isso a gente fala depois. Só para mostrar que tem muitas ferramentas aí que foram desenvolvidas e também tem uso para a primeira instância, para o trabalho das promotorias. Então, a gente é importante, por isso que é importante a gente difundir para as promotorias criminais. Vamos ao Pedro. Oi, desculpa, Manu. Oi, doutor, só que eu não mostrei realmente como é o acesso, então vou pedir ao Pedro que mostre como é o acesso no portal de serviços, né? Na seção da Olímpia, ele vai fazer a demonstração, viu, Pedro? Você fica encarregado de mostrar como ficou o acesso para esses agentes. Eu, diante do adiantado da hora, Pedro, primeiro te dando aí boas-vindas, dando bom dia, já boa tarde, né, eu acho. Boa tarde. Boa tarde. Diante do adiantado da hora, Pedro, eu vou pedir para que a gente escolha três, né, três ferramentas para que você possa apresentar, tá certo? E Beleza. falar, para que a gente não se estenda de muito. Ok. Boa tarde, pessoal. Então, tarde. indo direto ao ponto, né, já que a Manu, inclusive, já explanou bem direitinho como são os agentes, eu vou compartilhar minha tela. E enquanto ela falava, eu já tinha alimentado os agentes com as sentenças, as peças, então já está tudo, as respostas já estão lá. Vou só compartilhar aqui minha tela. Só um minuto. Estamos com preocupação nos procedimentos Compartilho. judiciais com dados sensíveis, por Pronto. exemplo. Então, não sei se os senhores estão vendo minha tela. Essa aqui é uma tela da minha segunda tela. Sim, O dá pra acesso, ver. Só, após eu entrar acho no que se portal tu de colocasse serviços, ela na horizontal, ficaria melhor. fica melhor para vocês? Então, peraí. Tenta colocar na horizontal, tá? Sim. Bem. Está
Pronto, vamos lá. O acesso pelo portal de serviço é bem simples. Assim que entrarmos, é só baixar aqui a tela e já aparecerá Olímpia, no caso, Olímpia para apoio às procuradorias criminais. No caso, eu acho que vai continuar o ícone vermelho e, como o doutor falou, vai ficar Olímpia para apoio à atuação criminal, por exemplo. Clicando aqui, nós podemos ver quais são os agentes. E aí, clicando novamente no agente específico, clica-se em acessar e ele vai direcionar para o Copilot. Direcionando a Copilot, ele vai aparecer uma opção de instalação de cada agente. No caso, os agentes já estão instalados no meu usuário, então nem sei se irá aparecer. Fato é que, depois do agente estar instalado, ele aparecerá aqui nessa aba lateral. Aqui são meus agentes particulares, mas aqui daqui para baixo aparecem os agentes da Olímpia, todos já instalados. Então, o usuário tem que instalar um por um, na medida que for querer usá-los. Então, vamos passar rapidamente a demonstração de alguns agentes. Primeiro, os agentes de relatório. Eu vou demonstrar somente o de apelação, mas isso serve para habeas corpus, com sentido estrito, e os outros que a Manu já falou. Então, alimentado o agente com a sentença, a apelação e as contrarrazões do Ministério Público, e dando um Enter, ele já vai apresentar um cabeçalhozinho e vai fazer o relatório do nosso parecer. Trata-se de apelação criminal, interposta por fulano, condenado a pena tal, pela vara tal, na ação penal tal. Aí vai falar um pouquinho da denúncia e logo em seguida vai falar das razões recursais. As razões recursais, a defesa do apelante requer a reforma da sentença para A, B, C, D e E. Contrarrazão do recurso, o Ministério Público sustenta. Aí ele vai dizer exatamente o que o Ministério Público fala. E ao final pugna pelo desprovimento do recurso. Posteriormente, por determinação do relator, o processo foi encaminhado à PGJ para manifestação. É o relatório. Pronto, um relatório simples, mas que é suficiente aqui para a nossa atuação de segundo grau. Notem que nessa apelação existe, por exemplo, uma tese de ilicitude da prova obtida mediante invasão de domicílio. Então, quando eu for fazer o enfrentamento, por exemplo, já posso utilizar o nosso agente de violação de domicílio, que, deixa eu ver, é esse aqui. Esse agente, ele para enfrentar esse tipo de tese, que é muito, muito, muito comum no segundo grau, mas eu tenho certeza absoluta que os colegas do primeiro grau também veem isso todo dia, você joga aqui a sentença, no caso, ou, para os colegas do primeiro grau, joguem os depoimentos dos policiais, que é basicamente isso que a gente tenta saber se havia ou não as tais fundadas razões para o ingresso domiciliar. Então, no meu caso, joguei a sentença, porque eu estou aqui no segundo grau. Ele vai dar um resumo dos fatos, o que é que aconteceu, como é que se deu esse ingresso. Aqui, por exemplo, ele está falando dos policiais que participaram da prisão, afirmaram que no dia dos fatos, em 15 de outubro de 2023, por volta das 18 horas, no município de Capuí, receberam denúncia, via disque denúncia, papapá. E aí fala como é que se deu esse ingresso domiciliar. Logo em seguida, ele vai justificar e apresentar as fundadas razões que justificaram aquele ingresso. Porque nós sabemos que esse ingresso só pode se dar mediante fundadas razões. E notem que por trás desse agente existe um banco de jurisprudências alimentados ao longo de algum tempo por mim, que diz o que é fundadas razões para ingresso domiciliar. Então, ele vai reconhecer quando essas circunstâncias ocorrerem, e aí ele vai dizer, então aconteceu isso aqui, isso é fundada razão. E logo em seguida vai botar o tal do precedente que diz que isso é. Então, vamos à prática. Ele vai falar, em caso, não se há de falar em licitude da prova, vez que presentes fundadas razões a possibilitar o ingresso da composição policial no imóvel. A saber, aí ele vai dar algumas alíneas do que ele considerou fundadas razões com base nos precedentes que estão lá por trás deles. E se vocês quiserem saber o que é cada precedente desse, você pode chegar e perguntar para a IA o que diz cada precedente. E aí ela vai dizer o que diz cada precedente desse para vocês irem conferindo. STJ, tal, a tese é legítimo ingresso da polícia em domicílio sem mandado judicial quando houver denúncia anônima somada a elementos objetivos de corroboração. Então ele vai dando todos esses precedentes que já estão alimentados lá. Sobre isso,
não é para ter período de alucinação. A gente sabe que a Tiziana vivia dizendo comigo e como a Olímpia é teimosa, ela pode alucinar, pode, mas aqui ela está alimentada com um banco de jurisprudências robusto que diz o que é fundada a razão para ingresso domiciliar. Claro que nós temos que manter nosso trabalho, né? Então, vamos sempre avaliar essas respostas. Dessas linhas aqui, provavelmente eu iria aproveitar algumas e outras não. Então, aqui eu enfrentaria facilmente aquela primeira tese daquela apelação de violação de domicílio. Naquela apelação também tinha uma tese de absolvição. Ele também estava pedindo absolvição por ausência de provas. Daí nós podemos usar o nosso próximo agente, que seria esse, de exame da prova. Aqui, se você jogar a sentença, ou os depoimentos dos policiais, ou né, o que nós tivermos de prova, ele vai fazer o cotejo de toda a prova para dizer o que é a materialidade, o que é a autoria e como essas provas permitem manter uma condenação. Então, notem também que eu estou falando sempre com um viés condenatório aqui, que é a grande maioria dos nossos pareceres, né? A nossa atuação é majoritariamente nesse sentido. Então, aqui ele constrói toda uma argumentação de por que a condenação deve ser mantida no caso do recurso, ou por que o réu deve ser condenado no caso da atuação do primeiro grau. Se, por exemplo, na apelação, o defensor fala que não há dolo, você pode, por exemplo, pedir para adicionar um parágrafo sobre a ausência de dolo alegada pela defesa, infirmando tal tese. E ele adicionará um parágrafo dentro dessa Constituição infirmando essa alegação. Cabe ainda afastar a tese defensiva de ausência de dolo sob argumento de que o recorrente não teria... Pronto. Então, estaria afastado. Então, esses agentes ajudam a gente a argumentar nesse sentido. Né? Então, só para poder continuar, temos também o agente de excesso de prazo. Esse agente, ele alimentado normalmente com o que tem no sumarizador, com o resultado no sumarizador, e é muito importante destacar que todas essas ferramentas que estão sendo entregues pela administração, elas devem conversar entre si. O resultado do sumarizador é imprescindível para alimentar esse agente. Assim como, por exemplo, um outro agente que nós temos é o agente de reescrita de texto em terceira pessoa. Ele precisa da ferramenta do stream, que faz a transcrição das nossas audiências. Então, esses agentes são pensados com as ferramentas conversando entre si. Nesse de excesso de prazo na formação da culpa, ele pega o resultado do sumarizador, faz toda a cronologia processual. Vocês vejam que aqui nós temos uma cronologia de 2 anos de processo, feita em pouquíssimo tempo, e aí vai fazer uma análise de por que não tem excesso de prazo no caso. Aqui, por exemplo, como o réu foi pronunciado, ele já cita a súmula 21 do STJ. Ele, o agente, está alimentado com súmula do STJ, precedente do TJCE, precedentes do STJ que dizem em quais situações não há excesso de prazo. Então, por exemplo, se o caso é complexo, ele vai dizer aqui, caso complexo, uma situação que justifica uma maior dilação processual. Então, ele vai falar, tem pluralidade de réus, expedição de cartas precatórias, diligências complexas, e todos esses fatores, eles já jogam a jurisprudência do TJCE. Todos esses fatores permitem que nós construamos o nosso parecer de forma mais fundamentada. Né? Então, por fim, para encerrar essa apresentação aqui e convidando mais uma vez para a oficina, em que lá poderemos fazer testes com todos os agentes, e aí é que eles serão submetidos realmente à prova, temos esse da dosimetria. É muito comum, pelo menos no segundo grau, que os réus peçam revisão da dosimetria nessa primeira fase de análise das circunstâncias judiciais. Esse agente aqui foi desenvolvido também com a alimentação de um robusto banco de precedentes que dizem o que é fundamento que permite valorar negativamente tal ou qual circunstância judicial. Então, por exemplo, aqui eu joguei uma sentença, ele colhe da sentença o que é cada fundamento utilizado pelo juiz para valorar negativamente cada circunstância judicial e irá apresentar por que ela deve ser mantida. Mais uma vez, é um agente que tem um viés
para manutenção de uma sentença condenatória, né? Então, aqui ele vai dizer a culpabilidade, nesse caso, foi valorada por isso, e esse fundamento justifica a majoração da pena base, por causa daquilo. Aí ele já joga o precedente do STF e o precedente do STJ, que dizem por que a culpabilidade, nesse caso, deve ser valorada negativamente. Aqui ele está entregando em formato de tópicos, mas se eu quiser, ele pode me entregar em texto corrido, pronto para inserção do parecer. Então, ó, eu posso apertar aqui, nesse banco de prompts, que fica bem aqui, e pedir para ele entregar no seguinte formato. E aí ele já vai entregar aqui em texto corrido, pronto para copiar e colar no parecer. Ressaltando, isso tudo deve ser verificado, ó, aqui ele já vai entregar em texto corrido. Isso tudo deve ser verificado por nós, e para poder validarmos sempre a resposta da IA. Então, aqui, ó, texto corrido pronto para o parecer, ele, no caso, não botou parágrafos, eu vou pedir, coloque parágrafos. E aí facilitaria mais ainda a exposição da resposta. Mas, basicamente, ó, aqui ele fala, foram valoradas negativamente culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstância do crime e consequências. A culpabilidade foi valorada negativamente porque o réu demonstrou acentuada a probabilidade de tentar matar a vítima. Isso justifica a exasperação com base em precedentes. E aí ele vai passar uma por uma. Então, basicamente, esses agentes, eles vão, esses que já foram entregues hoje, ajudar nas teses que nós mais vemos no nosso dia a dia nas procuradorias criminais, e tenho certeza que nas promotorias também essas teses são reiteradamente batidas. E desde já, doutor, a gente se coloca à disposição, caso algum promotor, algum membro, algum colega assessor tenha alguma ideia, principalmente dessas teses que aparecem direto no nosso dia a dia, para que nós possamos construir mais agentes para facilitar esse reforço argumentativo dos nossos pareceres, né? Porque ela entrega de forma rápida, precisa, e principalmente quando a gente alimenta com a jurisprudência, a gente foge daquele risco de alucinação. Então, basicamente isso, a apresentação de hoje, convidando todo mundo para vir para a oficina do dia 6. Perfeito, meu amigo. Perfeito, Pedro, né? Parabéns aí pelo trabalho, pela apresentação também, né? Eu estou impressionado aí como você e a Manu estão craques, né? Em IA, em agentes, né? E que bom. A gente fica feliz porque certeza de que a gente vai caminhar bem, né, nesse processo de transformação, de buscar apoio dessas ferramentas para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. O Nugrin já me solicitou que você ajudasse lá, e você e a Manu possam ajudar para criar um agente para a realização, para a minutagem de contra-razões. Então, a gente, né, deve também trabalhar nisso, e assim, então, são várias outras oportunidades. E aí, eu acho que a gente vai fazer um movimento de trazer esses agentes para dentro das ferramentas específicas que a gente tem ali, porque aí você consegue, por exemplo, fazer um link com a base de dados, por exemplo, da jurisprudência do TJ, do STJ e do STF, né, sem a necessidade nem de alimentação, isso sendo atualizado de forma automática, de forma online. Então, assim, para que a gente possa buscar isso depois, desenvolver algo nesse sentido. Mas nós já estamos de parabéns, né? Vocês também estão de parabéns, eu acho que isso já vai nos ajudar bastante e mostra, né, a capacidade que tem essas ferramentas de melhorar o nosso trabalho, de diminuir nossa sobrecarga, de fazer com que a gente entregue mais e que a gente entregue melhor o resultado do nosso trabalho para a sociedade. Então, isso para mim, o que é mais importante é isso, é ver o quanto essas ferramentas podem apoiar o nosso trabalho e podem melhorar a prestação de serviço que a gente faz para a sociedade. Então, fico muito feliz de estar vendo, de estar assistindo, de estar vendo esse desenvolvimento, né, e essa transformação pelo qual nós estamos passando. Queria agradecer a todos vocês. Vou falar um pouquinho rapidamente, está faltando um tópico, né? Sei que a Daniela está aí também, e de forma bem rápida. Ela não é exatamente uma ferramenta, mas é uma inovação e algo muito bom, que eu acho que vai trazer um resultado muito grande. Agora, para quem trabalha na parte, com que tem uma atuação extrajudicial, principalmente extrajudicial civil, embora também sirva para o criminal, eu até vou dizer como, que é o cadastro de peritos. O cadastro de peritos, na verdade, ele vem reforçar o núcleo de apoio técnico, NATEC. A gente é uma forma da gente poder contratar
profissionais de especialidades que nós não temos ou que nós temos um excesso um excesso de demanda, por exemplo, que a gente não consegue atender com o nosso pessoal, com os nossos analistas, com os nossos servidores do NATEC. Então, ele vai atuar nesse sentido. Então, é a forma, assim, é uma ferramenta que a gente vai publicar um edital nos próximos dias, abrindo a oportunidade de que profissionais autônomos se candidatem, apresentem a documentação, se habilitem para ficar numa lista, eles vão ficar nesse cadastro. À medida que haja necessidade por parte de alguma promotoria, e é interessante que esse cadastro é regionalizado, então nós vamos ter cada cadastro no Cariri, na região sul, na região norte, né, na Ibiapaba. Então, assim, nós vamos ter cadastros regionalizados onde o profissional vai poder se habilitar para ficar dentro nessa relação que ficará disponível para o Ministério Público. E aí nós vamos ter profissionais de diversas áreas, né? Contadores, engenheiros, podemos ter também, né, biólogos, geólogos, que são profissões especializadas que nós não temos servidores na casa. Então a gente vai abrir essa possibilidade, psicossociais que nós temos, mas no sentido de reforçar. Então, esse corpo e o atendimento a essas demandas, né? Peritos de natureza criminal também, a gente pode buscar isso para poder utilizar em perícias, né? Como assistência à acusação, por exemplo, isso vai nos permitir isso. Então, a gente vai ter esse cadastro. A partir desse cadastro, à medida que vá havendo essa necessidade, a gente vai direcionando para esses profissionais. E, a partir disso, depois ele vai responder à aquisitação que vai ser formulada pela promotoria e, a partir da promotoria, também pelo nosso corpo técnico aqui do NATEC, e, depois disso, encaminhado para que ele faça a análise e a resposta a esses quesitos. E aí isso vai ser validado, esse laudo apresentado vai ser validado pelo nosso órgão técnico e pela promotoria ou procuradoria que receber esse apoio técnico, esse auxílio. Então, e aí depois disso a procuradoria vai e faz o pagamento por essa perícia, por essa análise. Então a gente vai ter a condição de fazer isso, de ser assistido em áreas que a gente não tem especialidade suficiente, aqui não tem especialidade aqui, ou que não tem para atender a demanda que nós temos, né? O objetivo é que a gente zere o nosso estoque do NATEC. E aí nós vamos ficar com 3 possibilidades de atendimento às demandas das promotorias e procuradorias. O primeiro é com o nosso corpo técnico, que vai ser sempre o nosso principal apoio, né, e que nós vamos cada vez mais ampliar e qualificar. Esse é sempre o nosso objetivo, nunca vamos abrir mão disso. O segundo apoio, até porque ele que vai filtrar essas demandas, que vai validar essas demandas e qualificar essas demandas também. O contrato que nós temos com a UFC e com os professores da UFC, que permitem que a gente faça, por exemplo, exames laboratoriais, que aí nós não temos condições de fazer, não tem sentido. Nós temos aqui, por exemplo, um laboratório de análise de água. Isso não tem por que nós termos isso aqui na casa, né? Instrumentos que analisem a qualidade de asfalto. Tem ferramentas que a gente não precisa, que não tem por que nós termos aqui. E aí a gente contrata, porque exige materiais, equipamentos e laboratórios que a gente não tem disponibilidade, a gente contrata a universidade e a associação, essa fundação, para fazer esses exames. Nós vamos ter como terceira via a questão do cadastro de peritos, que vai ser esses profissionais que vão estar à disposição para a contratação por parte do Ministério Público. Essa experiência já existe em outros estados, alguns ministérios públicos, alguns poderes judiciários também, e a gente está trazendo para cá, através também usando uma ferramenta que vai fazer todo esse fluxo, tanto o fluxo interno quanto o fluxo externo, de divulgação do edital, de receber a demanda essa habilitação por parte dos profissionais, de posteriormente permitir a contratação e depois de encaminhamento e recebimento encaminhamento da aquisitação, do material e depois recebimento dos laudos e da perícia. Então, tudo isso ela não é uma inovação do ponto de vista, ela é uma entrega que não é só tecnológica, mas que também se cerca e tem um apoio aí de uma ferramenta tecnológica que foi desenvolvida também
pelas nossas equipes internas. Então, essa é a entrega. Não sei se a Dani quer complementar, eu sei que ela já está aí, tá? Mas fica à Não, eu vontade. queria só, boa tarde, assim, só dizer que essa é a segunda entrega, né, que repercute no Natec, porque no início do mês foram nomeados 2 engenheiros ambientais, que hoje é uma grande demanda no meio ambiente que a gente tem. Então, o cadastro de peritos vai dar um suporte também. E como o Raleigh falou, assim, o profissional contratado, ele vai poder escolher a regional que ele tem interesse, e aí a gente pretende assim, dar velocidade realmente e na resposta às promotorias, né? Esse apoio à área fim. Aí era isso. E próxima semana provavelmente vai ser publicado o cadastro, né? O edital do cadastro de peritos. Então, pronto, excelente, Dani. Então é isso, né? Agradecer aí toda a equipe do Natec que se disponibilizou a apoiar o desenvolvimento dessa ferramenta, a nossa também área de tecnologia, a Daniela que coordenou esse trabalho. Mas é mais uma entrega relevante para que a gente consiga dar um apoio, né, com qualidade às nossas promotorias de justiça e agora nessa mais focado na área extrajudicial e na área civil. Então, para a gente ver o quanto a gente pode ampliar com o uso de tecnologia ou não, às vezes só novas formas de trabalhar, a gente pode ampliar a capacidade de atender as demandas e prestar sempre um serviço melhor à sociedade, que é isso que a gente objetiva. Então, para encerrar, queria agradecer a todos, agradecer especialmente, né, a Fernanda e ao Irã, do Irã e a doutora Fernanda, agradecer também a Emanuele e ao Pedro e a Daniela e agradecer a presença de quem ficou até agora e dizer da importância da gente estar usando essas ferramentas, usem e deem os feedbacks. É extremamente importante isso, tá bom? Então, agradecer a todos. Boa tarde, doutor Irã. Obrigado, bom final de semana a todos. Bom final de semana. Um abraço, até mais. Semana, gente. Bora lá.